presença, ouvir, entender, discernir, se alimentar, se encher da tua palavra. Usa-me como instrumento do teu altar, não sou digno de estar aqui, mas é na graça de Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo que habita em cada um de nós, que possamos receber em espírito, em verdade, a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. 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 A Bíblia, ela é muito viva, ela é muito transparente, falando aqui do salmista, de um homem segundo o coração de Deus, de um homem que está aqui evidenciando uma crise existencial, um homem que está aqui com um conflito existencial. Ele, então, demonstra essa sua personalidade, esse seu lado, aonde ele está vivendo uma noite difícil. Você já ficou assim? Uma noite difícil? Não consegue dormir, a consciência está pesada, a alma está angustiada, você rola para cá, rola para lá, bota 3 travesseiros, não fica bom, né? Você chuta, fica nervoso e tenta dormir, não consegue. Uma noite difícil. Ele está relatando aqui que ele não está bem e está numa noite difícil, um dia difícil. É interessante ver essa transparência. E é interessante também nós observarmos que aqui o salmista, ele conversa consigo mesmo. Ele está falando sozinho. Então, quando eu li isso aqui, eu disse, nossa, então eu não sou doido. Porque eu gosto de falar sozinho. Eu vou caminhar lá no parque e eu fico falando, eu boto o fone no ouvido para disfarçar que eu estou falando com alguém, no celular, ou cantando, e eu falo, eu gosto de falar comigo, eu gosto de falar com a minha alma. Quem aqui faz isso? Quem gosta de falar consigo mesmo? Então tem mais uns dois, amém? Nem todos são, né? Mas amém. E é interessante porque a gente, esses dias eu estava na rua, irmãos, eu estava com a cabeça com tanta coisa, e eu, quando estou com muita coisa na cabeça para fazer, eu falo também. Aí que eu estou no banheiro, eu acho que alguém vai ter, às vezes eu estou falando, né? E eu estava na calçada assim, o cara me olhando eu falava. O cara disse, será que o cara pensou, meu Deus, será que eu vou ficar assim? Ficar assim desse jeito? E ainda que o salmista, ele está falando. E ele, nessa conversa com a alma dele, ele fala ele usa Deus, mas ele faz algumas analogias do momento e do lugar onde ele está, dos seus sentimentos. Por exemplo, o versículo 1, ele diz assim, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Aqui ele está falando de ansiedade. Ele fala, a corça anseia, a minha alma anseia. Ele está falando de uma ansiedade muito forte. Ansioso. E ele usa a corça porque a corça, irmãos, ela é um animal lá no deserto e que ela precisa muito da água. E ela busca a água porque se ela não bebe a quantidade necessária que ela precisa de água, ela começa a exalar um odor no seu corpo. E esse odor, ele atrai os seus predadores. Ele atrai os seus predadores. Então, ela precisa de água. Quando ela bebe muita água, esse odor passa. A sua pele vai rachando e ela começa a transpirar esse cheiro. E aí, os leões, os animais lá, eles atacam esse animal por causa desse cheiro. E ele, então, fala que, como a corça anseia por águas correntes,
né? A minha alma anseia por ti, ó Deus. Ele está dizendo aqui que ele está vulnerável ao inimigo. Ele está vulnerável. Ele está se sentindo vulnerável, como se ele estivesse atraindo o mal. Você já se viu assim numa situação em que você diz, meu Deus, parece que eu tenho um imã para as coisas ruins. Parece que eu estou com um imã para as coisas erradas. Parece que eu estou com um imã, tudo está errado, nada dá certo. Né? E o salmista aqui, ele está dizendo que ele está atraindo o mal. Há um sentimento nele de que ele está atraindo o mal. No versículo 2, ele diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Você já teve sede de Deus? Você já teve sede, já lidou com a sede? Tem um exame que a gente faz assim, que precisa ficar 5 horas, acho que não é tanto uma ressonância, né? 5 horas sem beber água. Parece que quando você tem que ficar sem beber água, aí você tem mais sede ainda, né? A boca cola, é uma coisa horrível. Tem um testemunho do Chico Anísio, nos últimos dias de vida, ele ficou 150 dias na UTI. E ele ficou 48 dias sem poder beber água. E ele podia só receber umas 5 gotinhas diárias na língua. Perguntaram para ele qual que foi, o que ele não faria mais na sua vida. E ele disse, eu não fumaria tanto quanto fumei. Porque aquele processo que ele estava passando ali, o seu pulmão não tinha mais condições de ajudar no restabelecimento da sua saúde. E por causa disso, ele não poderia beber água, o seu pulmão se comprometeu e eles estavam tentando salvá-lo. Então, sentir sede, né? O salmista aqui, ele diz que ele estava com sede de Deus. Ele estava com essa característica da boca seca, uma vontade de encontrar essa presença de Deus. E ele não conseguia. Quando você está em conflitos, é interessante, nós não conseguimos entrar na presença de Deus. Nós não conseguimos beber dessa água. Né? Você está em conflito com você, conflito com a vida, conflito com o mundo, conflito com Deus. Né? Você tenta ler a Bíblia, mas ela não sacia. Você vem ao culto, todo mundo está orando e você está distante. Você não consegue saciar a sua sede. É isso que o salmista está dizendo. Aí ele diz ali, ainda no versículo 2, ele diz, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Né? Ele estava chorando por qualquer coisa. Está em depressão. Estava chorando por qualquer coisa. Quando eu tive meu processo depressivo, e, mano do céu, eu chorava por qualquer coisa. Eu assistia um Discovery lá, o leão matava o cervo. Eu chorava. Qualquer coisinha eu chorava. Sabe? Eu olhava, aí a coitada já não me aguentava mais. Eu olhava para ela e chorava. Eu falava, por que está chorando? Eu estava assim, as lágrimas eram o meu alimento. Eu me alimentava do meu choro. Eu me alimentava da minha angústia. Eu me alimentava era terrível. E ele estava assim, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Aí continua dizendo assim, vamos me perguntar, olha só que interessante, o tempo todo, onde está o teu Deus? É interessante porque há pessoas que dizem, né? Tem um ditado que diz assim, a pessoa que não tem Deus, quando você está passando uma dificuldade, você tem Deus, ela diz assim, onde está o teu Deus? Vai na igreja, ora todo dia, anda com a Bíblia, e aí? Mas o cristão faz diferente. O cristão diz assim, vai pecar. Né? É você passar por uma dificuldade,
E tem boi na linha. Mas o pior do que as pessoas perguntarem aonde está o seu Deus é quando você se pergunta: onde está o Senhor? Onde está o meu Deus? Não é justo, Senhor. Não é justo. Olha aí na minha ficha aí. Olha o tanto que eu já tenho feito. Né? Eu estou há 4 anos sem usar droga. Eu sou fiel, eu faço isso, vou na igreja. Nesse ambiente do conflito existencial, nós não encontramos Deus. E as pessoas, além de nos perguntar onde está o teu Deus, nós muitas das vezes também dizemos: onde está o meu Deus? E o salmista estava vivendo esse momento de conflito. Como aquele pai que perdeu o filho. E ele orou dizendo: Deus, aonde o Senhor estava quando o meu filho morreu? E a palavra de Deus diz que Deus estava no mesmo lugar quando ele perdeu o seu filho também. Então, irmãos, o sentimento é um sentimento daquilo que nós estamos no conflito existencial. Aí o versículo 3 e 4, ele diz assim: quando me lembro destas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graça, entre as multidões que festejavam. Ele está dizendo: eu era alegre, diz o salmista, e perdi minha alegria. Irmãos, a vida, ela tem dessas coisas. Todos nós passamos por situações na vida onde perdemos a alegria e nos enchemos de tristeza. O que tem roubado a sua alegria? Quem já assistiu o teatro Ladrão da Alegria? Bem antigo, né? Quem tem roubado a sua alegria? O que tem roubado a sua alegria? Eu sempre fui muito alegre, assim, brincalhão, né? E eu tinha um líder que ele era cético, fechado. E ele, irmãos, é uma análise joelesiana, né? E eu acho que ele tinha inveja de mim. Porque ele não brincava com ninguém, eu tinha amizade com todo mundo, eu brincava. E um dia ele me chamou no seu gabinete e tem que parar com isso, você parece um bobo, parece não sei o quê, né? E eu falei: cara, será? Eu falei assim: esse cara está querendo roubar minha alegria. E quase roubou. Tem pessoas que roubam a nossa alegria. Tem situações da vida em que nós perdemos a nossa alegria. E o salmista está dizendo assim: eu era feliz. E eu não sinto mais essa felicidade. Aí ele diz, olha só que interessante, no mesmo 3 e 4, ele diz: abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Esse é o 7, né? Aqui, o autor diz: tudo dá errado. Tudo dá errado. Abismo chama outro abismo. As pessoas evitam você com medo de cair junto nesse abismo. Você já se sentiu assim, onde tudo dá errado? Meu Deus, tudo dá errado. Fases que parece, que tudo dá errado. Eu tenho um primo, ele vai vir mostrar para a gente o vídeo, e eu estava evangelizando ele e tal, e ele era católico, né? E vocês sabem que todo católico, por tradição, passa na frente da igreja católica e faz sinal da cruz, né? E ele, conversando com Jesus, já está tão coelho, estou tão azarado, parece que eu estava andando de bicicleta. Passei na frente da igreja católica,
Quando eu fiz o sinal da cruz, caíram os 2 pedaços. Esborrachei no chão, na frente da igreja. Tem fases da vida da gente que parece que tudo dá errado. Né? Tudo dá errado. Parece que eu estava ouvindo o cara falar, ele foi no teatro, ele estava dizendo, cara, aquele dia tudo deu errado para mim. Eu estava no teatro, entrei no teatro escuro, quando eu olhei, o pássaro cagou na minha blusa. Aí eu fui lá reclamar com a direção. Reclamei, pessoal, tem bomba aqui dentro desse teatro. Aí o cara olhou, isso não é bomba, isso é morcego. Pelo amor de Deus, eu tenho uma aula de cocô aviária. Né? Ele falou. Aí ele pegou o celular dele, foi olhar, estava a tela trincada, toda trincada. Ela em São Paulo, daí ele foi arrumar lá na Santa Efigênia. Lá na Santa Efigênia é um lugar que o cara que arruma celular, né? Só vejo que fica passando. Né? Mas tudo ao mesmo tempo. Aí ele contando foi lá, deu o celular para o cara arrumar, comendo um pastel, esperando. Deu uma briga, ele falou. Aí veio a cavalaria do exército, eu nunca vi um cavalo da polícia, do exército da polícia. E ele disse que o cavalo veio, o policial ficou perto dele, mas o cavalo pisou no pé dele. O que mais pode me acontecer? Tem dias na vida da gente, parece que tudo está errado, não é? Não. Ele diz assim que a gente parece abismo chamando abismo. Eu tinha uma moto, e aquela moto muito boa. E eu precisava da moto, eu acordei de pijama já assim, ela não vai pegar. Ela não vai pegar. Já estava mal dizendo, né? Acordei de pijama. O Gerson lembra disso, né, gente? E aí eu subi em cima da moto, uma moto grande, fui fazer pegar, não pegou. Lá em casa tem uma descidinha. Eu disse, agora mesmo, vou soltar de pijama. Daí a moto, ela foi, quando chegou lá embaixo, ela se atravessou toda, não pegou, ela caiu para um lado e caiu para o outro. Os vizinhos, mano, ficaram olhando assim, eles iam passar por ali, desviaram. Né? Desviaram, se assustaram. Aquele cara, o Gerson, morreu de vergonha. Pai, o que o senhor está fazendo de pijama no chão? Né? E eu já disse que os vizinhos foi muito engraçado no dia dos vizinhos. Tem dia, né, que tem momentos que as pessoas fogem de vocês. Vixe, capaz desse cara aí, o negócio para pegar. Né? O cara é muito azarado. O salmista estava dizendo isso. Um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Aí no versículo 8, ele diz: conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração a Deus que me dá vida. Ele afirma que a sua fé de dia e diz que o amor de Deus o sustenta nesse dia. E que a canção sustenta ele à noite. Isso aqui já, num momento assim de crise, começo a cantar uma música. Né? Quantos aqui dormem ouvindo uma música, um louvor? Né? Às vezes precisa. Quando a gente não está bem, o louvor faz bem. Né? A música, ela alenta o coração, ela alenta a alma, ela engrandece. Né? E ele está dizendo aqui, o amor de Deus, nós cantamos uma música que falava disso, né? O amor de Deus nos sustenta. O amor de Deus nos sustenta durante o dia e a canção nos sustenta à noite. Né? A perspectiva do louvor está no ambiente em que nós entramos num estado onde Deus se manifesta. A adoração é tão importante na vida da gente. Né? Ela tem, eu sempre gosto de dizer, Deus não precisa da sua música para se sentir melhor. Amém? Hoje o João não cantou. Por que está triste, Senhor? O Assis também não cantou. Eu estou triste hoje. Saí da onde você diz. Viu, pastor? Depois você tem uma conversa com ele. Aí, queridos,
Deus está triste porque o Elias foi besteira. Deus está triste porque... Não, irmãos. Deus não precisa do seu louvor. O louvor que você canta engrandece a sua alma pela manifestação do Espírito. Você precisa. Você precisa desse ambiente da adoração. Sabe quando você diz, estou com vontade de cantar? Canta. Tem um ditado que diz, quem canta, canta. Aformoseia o rosto. Solta um sorriso. O louvor exalta. O louvor nos engrandece diante daquilo que nós precisamos. Aí no versículo 9, ele diz: direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Aqui, ele entra em conflito, irmãos. Aqui ele fala, Deus é minha rocha. Mas de repente ele já diz, não, Deus se esqueceu de mim, me abandonou. Sabe, aquele momento que parece que você está bipolar? De manhã você está alegre, de tarde está triste. Muda de minuto em minuto. Quando a mente está doente, até, ele diz ali que no versículo 10, até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários vão de mim. Quando a mente está doente, os músculos se enrijecem. Quando a mente está doente, o seu fígado não aceita comida, você passa mal. Quando a alma está doente, os ossos doem. Quem aqui já sentiu dor nos ossos? A angústia, o nosso corpo se retrai e ele dói, ele geme. E essa expressão do salmista é um quadro depressivo. Sabe quando você está nesse ambiente em que você, de manhã, você está bem, daqui a pouquinho você já não está? O salmista está nos ensinando que nós precisamos falar com a alma e ordenar os nossos sentimentos. E todos nós somos passivos disso. Todos nós. Cada um de vocês que estão aqui viver e vão viver conflitos, aonde vocês vão precisar lidar com esses sentimentos. Não adianta a gente fugir, não adianta a gente fugir daquilo que faz parte da nossa vida. Não adianta você fugir da sua cruz. Não adianta você querer sair desse ambiente onde no mundo passais por aflições. Todos nós somos passivos disso. Mas a palavra de Deus revela que esse homem também passou e também teve esse conflito existencial. Mas aí ele descreve o Salmo 43 como a continuidade desses conflitos e desses sentimentos. E no Salmo 43, de 4 a 5, ele diz, então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria, com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Porque você está assim tão triste com a alma, porque está assim tão perturbado dentro de mim. Espera no Senhor. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e meu Deus. Ele está dizendo aqui que tudo passa e tudo muda no seu tempo. Hoje, com a idade que eu tenho, eu falo para as pessoas que vêm buscar um conselho diante de um momento de conflito, diante de um momento de luta.
diante de um momento em que a pessoa parece que não consegue mais, parece que aquilo não vai terminar, parece que aquilo não tem mais fim, parece que aquilo se maximizou de tal forma que ela não consegue prospectar nada para o seu futuro. Eu digo, vai passar, vai passar, vai passar. Se você pegar as pessoas com mais idade, elas vão dizer isso, e eu tenho tantas histórias que eu vivi isso. Porque a vida tem disso. Vai passar. O tempo é o processo. O tempo é o que faz com que as coisas se ajustem. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que perdoar. Por que perdoar, irmãos? Porque perdoar é melhor do que odiar a vida inteira. O perdão nos dá uma paz eterna. O ódio nos dá um prazer momentâneo. Se você está vivendo com um conflito com alguém, preste atenção nisso, irmão. Se você está vivendo com um conflito com alguém e você não consegue mais falar, mais lidar, mais perdoar, você odeia essa pessoa, perdoa. O perdão é uma ordenança de Deus. O perdão é uma manifestação onde você ordena a sua alma, onde você ordena o seu coração, onde você ordena a sua vida, a sua mente, para que você tenha paz, para que você tenha alento, para que você possa prospectar a vida. E o tempo é o melhor remédio, não é verdade? Quantas coisas que o tempo mudou na sua vida, quantas coisas que chegaram no tempo certo, quantas coisas que o tempo foi alinhando. O tempo faz parte do processo da vida. Deus é atemporal, mas tudo que está no mundo precisa do tempo. Até as flores. Tudo precisa do tempo. E nós estamos nesse mundo que precisa do tempo. Amém? Deus é atemporal. Deus não tem relógio, Deus não tem agenda, Deus não tem calendário, Deus não tem morte, Deus não tem sofrimento, mas nós estamos nesse ambiente. Talvez um dia estaremos na eternidade de glória. Dominar a alma, indo ao altar de Deus, ele diz aqui no versículo 43, o altar do louvor. Qual é o teu altar que te leva à presença de Deus? Qual é o teu altar que te leva à presença de Deus? Em que ambiente você tem esse altar? De que forma você cuida desse altar? Eu gosto de dizer que o estado de adoração é quando você se rende a alguma coisa. E às vezes, preste atenção nisso, irmãos. Agora Deus vai falar. Deus vai falar. Não falou até agora, vai falar. Às vezes, você está rendido a uma enfermidade. Você está rendido a um vício. Você está rendido a uma pessoa. Você está rendido a uma dificuldade. Você está rendido a um filho. Você está rendido a uma luta profissional. Ela rendeu você. Esse render-se é quando você se coloca num estado onde você se submete àquilo. Todo estado de adoração deve ser a Deus. O único ser que você deve se render é a Deus. Amém? Não se renda a isso. Não se dobre a isso. O altar é o lugar em que você, é aquele ambiente em que você encontra a presença de Deus. Tem gente que ama orar no quarto. Tem gente que ama orar no banheiro. Tem gente que ama orar na igreja. Tem gente que ama falar com Deus enquanto está dirigindo. Tem gente que ama dormir ouvindo louvor. Qual é o altar da sua adoração? Qual é o altar em que você busca a presença de Deus? Se você não tem, faça. Crie esse altar. Aonde você, sabe, eu gosto de orar lá no parque, lá sozinho.
eu vou para a presença de Deus, eu falo com Deus. Eu gosto de orar lá na casa daquele irmão, nós dois juntos criamos uma forma de irmos à presença de Deus. Você precisa desse lugar quando a dor vem, quando o conflito chega. Você precisa desse lugar da intercessão. Eu acho tão bacana quando alguém pede uma oração no nosso grupo da igreja, do WhatsApp, todo mundo começa a orar. Há uma manifestação do poder de Deus. Quem são as pessoas que intercedem por você, fazendo com que esse altar de Deus tenha vida, tenha perspectiva de esperança? Chico Anísio nunca teve nenhum relacionamento com Deus, nada daquilo do testemunho dele. E ele chora dizendo: eu agradeço a todas as pessoas que têm orado por mim. Existem momentos na vida em que as intercessões são as únicas coisas que nos sustentam. As únicas coisas. Porque a gente não tem vontade de orar, a gente não tem vontade de ler a Bíblia, a gente não tem vontade de nada. Mas quando você tem alguém que está lá, como segurar nos braços de Moisés, para que a batalha fosse vencida. Quem são essas pessoas que estão no seu altar quando você precisa? Aonde está Deus? Está nessas pessoas. Está nesse ambiente. Está nesse lugar que você tem se afastado. Se você não conhece esse lugar, vai existir um momento da sua vida em que você vai se deparar talvez com a morte e você não sabe aonde encontra a vida. Você não sabe aonde encontra a esperança. Eu acho magnífico quando uma pessoa passa por dificuldade e ela sabe aonde está o Deus dela. Quando ela está num momento de profundo desalento e dor e ela encontra o Deus dela. Aonde está o Deus da sua vida? Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Marcos? Amém. Eu me incomodo com essas coisas. Irmãos, a plenitude daquilo que nós precisamos está em Deus. Está em Deus. Amém? Olha para mim. Amém? Já vai sair churrasco. Esse ambiente do salmista, um homem como ele se encontra num conflito existencial. Isso há mais de, 5.000 anos atrás. Isso não muda. Quando eu me encontrei em conflitos existenciais, a igreja, aqui a nossa igreja, foi muito amorosa, respeitosa, intercessora pela minha vida. Mas eu participo de encontros de pastores em que a igreja mata. Se você é uma pessoa, um líder, uma pessoa de posição, e você entra num conflito existencial, a igreja mata. Não pode. Não pode. Onde está o seu Deus? Nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Quando eu falei aqui, uma vez que eu tive 2 anos de depressão profunda, uma irmãzinha veio e disse: pastor, a melhor coisa que eu vi, porque na igreja que eu estava, disseram que eu estava todo endemoniado. Irmãos, nós não existimos para julgar, nós existimos para orar pelas pessoas. Nós existimos para interceder. Se você não consegue interceder sem julgar, fecha a sua boca. Saia da igreja, vá para qualquer lugar. Mas se você existe para interceder no seu lugar, é no reino de Deus. Para abençoar.
para professar sobre aquela pessoa. Eu não sei se ela tem demônio, se ela não tem. O importante é que você pode e você conhece o Deus magnífico, o Deus soberano, o Deus que intercede por essas pessoas. Os conflitos que nós vivemos, eles são conflitos reais. Na semana passada eu falei, é preciso voltar. Às vezes é preciso voltar. Nesta semana, eu digo, é preciso esperar em Deus. É preciso esperar em Deus. Ele diz, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Essa é a expressão do salmista diante de um momento de conflito da sua vida. Um momento de conflito da sua vida. Eu percebo que em nossos dias, eu estava tomando café essa semana com um pastor que é psicólogo, e ele disse assim, pastor Joel, é impressionante o número de pessoas que estão em depressão. É impressionante o número de adolescentes que estão em depressão. Porque o conflito desses adolescentes, nesses dias, é um conflito existencial. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Meus filhos foram adolescentes. Meus filhos foram adolescentes e eles viveram conflitos existenciais. Muitas dificuldades. Mas eles olharam para o seu pai e para a sua mãe e viram que nós sempre confiamos em Deus. Os adolescentes de hoje, eles não podem olhar para os seus pais porque os seus pais não têm mais relacionamento com Deus. Eles não podem olhar para os seus pais porque os seus pais não têm mais intimidade com Deus. Eu nunca precisei mandar os meus filhos orar de manhã, fazer um devocional. Eles nos viram fazer. O melhor princípio da vida não é o que você fala, mas é o que você faz. E as pessoas veem você. Essa geração, eles não têm mais um altar para olhar. Eles não têm um lugar onde está a presença de Deus. A igreja não ensina mais isso. A igreja só pede dinheiro, só quer crescer. E nós estávamos conversando sobre isso, e ele falando dessa crise existencial dessa geração, porque não tem mais princípios e valores. Os pais abandonaram. Então, o casal trabalha, deixa os filhos de manhã na escola, de tarde no contraturno, chega em casa e estão cansados. Não há tempo de família, não há tempo de comunhão. E nós estamos cheios de adolescentes em marca de cortes profundos, tentando se suicidar. Pessoas com 13 anos, 14 anos, que estão vivendo esse conflito do salmista, se sentindo num abismo. Em nenhum tempo da nossa história o índice de suicídio de adolescentes foi tão grande. Então, queridos, nós precisamos ser referência para as pessoas que estão vivendo esse tipo de conflito. E a maior referência que você não é você dizer, você não pode se sentir assim, você não pode passar por isso. Não. A maior referência que você é quando você vive algo que você pode fazer para aquela pessoa, que é o simples fato de orar. Interceder por ela. Para que haja um ambiente da presença de Deus. Então nós precisamos, ao lermos a palavra de Deus, que é tão viva,
A vida é viva, a vida é isso aí mesmo. A vida do jeito como ela é, cheia de desafios e de lutas. Deixe-vos esta palavra essa manhã. Espere em Deus. Esperar é dizer, Deus é no teu tempo e não no meu. É no teu tempo e não no meu. E perceba uma coisa. No tempo de Deus, Deus vai trabalhando com você. Coisas maravilhosas vão acontecer. Coisas maravilhosas. A gente tem tido essa experiência na nossa missão. Coisas maravilhosas foram acontecendo em cada um dos nossos projetos, em cada uma das nossas ações. Nós estamos experimentando o mover de Deus de forma muito especial. De forma muito especial. O cuidado de Deus. Nós estamos fazendo hoje um almoço beneficente. O recurso desse almoço é para nós tentarmos terminar a construção da sede. Então, é cansativo. Minha esposa, ela que faz a maionese do almoço, e aí cozinha, acorda 5 horas da manhã para cozinhar, fazer sobremesa. E falei, você não está cansado? Ela disse, não, eu gosto disso. Aí ele quer perdoar, mas eu gosto disso. São esses convívios que vão marcando a nossa história. Se eu tivesse ganho todo o dinheiro para construir aquela sede, eu não teria a experiência que eu tive de cada pouquinho teve um valor importante na história. Cada pessoa que contribuiu, cada pessoa que lixou aquelas paredes, cada pessoa que fez parte desse processo teve uma história importante. Assim nós vivemos nos nossos projetos essa percepção de que Deus está se movendo. Nós temos aqui o Alexandre, um querido amigo nosso, que compartilhou um espaço ali do Prover junto. Que atitude linda! Que atitude cristã! Sem isso nós não o conheceríamos, a sua esposa, ele. A vida nos compartilha de pessoas e de momentos tão especiais em que nós temos que perceber isso. Amém? Então, queridos, Deus, aonde está o seu Deus? Ele está vivo. Ele está trabalhando em seu favor. Às vezes você está tão chato. Aí ele às vezes diz, você está muito chato, vai mudar, sei lá, dá um tempo. Você está tão chato, irmãos, que você não deixa Deus trabalhar. A palavra de Deus diz que Deus trabalha à noite, não é verdade? Enquanto os santos dormem. Às vezes você está tão chato à noite que nem Deus consegue trabalhar. Vai dormir, deixa Deus trabalhar. Amém? Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus agir na sua vida. Onde está seu Deus? Ele quer agir na sua vida. Ele precisa agir na sua vida. Mas às vezes você não deixa. Fica que nem o versículo que ele fala ali assim, não, Deus é minha rocha. Aí, Deus me abandonou. Essa piedade de palavras, de sentimentos, né?